O artista marcial treina e pratica para poder se defender a si mesmo e aos outros quando for necessário. O militar treina em tempos de paz para estar pronto para agir imediatamente quando chamado. O bombeiro ou paramédico treina e se prepara para poder responder quando a crise chegar. Como filhos de Deus, devemos ser da mesma maneira. Não devemos esperar por uma batalha para nos prepararmos, mas a Bíblia nos chama a estarmos sempre prontos. Então, quais são algumas maneiras de permanecermos em estado de prontidão? Como podemos evitar aquele sentimento de culpa, vergonha e arrependimento? Como podemos evitar dizer algo como, se eu tivesse mais tempo? Primeiro, devemos garantir que nosso relacionamento com o Senhor esteja bom. Isso significa que não estamos vivendo no pecado, na rebelião ou na desobediência, mas sim vivendo sob a influência e liderança do Espírito Santo. É por isso que é tão importante orar sem cessar. É importante meditar na palavra de Deus e guardá-la em nosso coração. Todas essas coisas beneficiam nosso relacionamento com o Senhor. Outra coisa que devemos fazer para permanecermos em estado de prontidão é seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse versículo não é apenas algo que devemos conhecer, mas sim algo que devemos agir. Devemos realmente tentar seguir os ensinamentos de Jesus, além de acreditar nele. A Bíblia diz que o diabo acredita, os demônios acreditam. Portanto, a crença não é o fim, mas o começo. A crença deve levar à ação, à tomada da cruz e ao seguimento de Jesus. A crença leva a uma mudança em nossa vida. Se conseguirmos estar em estado de prontidão perpétua, devemos nos comprometer a seguir o caminho de Jesus. E nosso Senhor sabe que falharemos, sabe que não seremos capazes de cumprir perfeitamente seus mandamentos. Ele sabe que haverá dias em que lutaremos contra a ansiedade, a preocupação e talvez a raiva. Deus sabe disso e é aí que está a graça. Quando você é verdadeiramente salvo, quando realmente se arrepende, descobre que há uma tristeza piedosa quando peca, que não há prazer. Portanto, devemos nos comprometer a seguir o caminho da retidão e, em seguida, receber a graça de Deus para cobrir nossas deficiências. Sejamos honestos. Há muitos crentes que dizem Jesus, mas escolhem não seguir os mandamentos de Cristo. Eles não querem amar o próximo como a si mesmos. Não querem virar a outra face e amar seus inimigos. Não querem cuidar dos menos afortunados. Eles querem fazer o que querem. Não deixe que isso aconteça com você. Não tenha um coração teimoso e endurecido. Não seja aquele que é encontrado dizendo Jesus, mas não seguindo Jesus. É assim que vivemos em estado de prontidão. É assim que evitamos a declaração, se eu tivesse mais tempo. Você tem tempo. O tempo é agora. É assim que você vive a vida sem arrependimentos e em plenitude. Siga Jesus. Siga aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Em uma sala cheia de estudantes cristãos, foi feita a pergunta: quantos de vocês acreditam em sinais e maravilhas? Alguém respondeu rapidamente: depende de quem os realiza, se é o diabo ou Jesus. O professor respondeu dizendo que, independentemente de quem os faça, quantos de vocês acreditam que os sinais e maravilhas podem acontecer? Todos levantaram as mãos. Em seguida, o professor perguntou: então vocês acreditam que Jesus Cristo pode realizar sinais e maravilhas? A turma concordou dizendo que sim, ele pode. Então o professor perguntou: vocês acreditam que o diabo pode realizar sinais e maravilhas? Os alunos responderam hesitantes, sem muita convicção na resposta. A maioria levantou as mãos. Então o professor disse corajosamente: Mateus capítulo 24, versículo 24 diz: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível,
enganar até mesmo os eleitos. Vejam, muitas pessoas acreditam que apenas Jesus pode realizar grandes sinais e maravilhas. Mas isso também é verdadeiro para o diabo. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não tem o conhecimento que está na Bíblia, o conhecimento que revela como o diabo é capaz de realizar grandes sinais e maravilhas, como você poderá distinguir a obra de Deus da obra de Satanás? Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz: o aparecimento desse iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas mentirosas, e com todas as seduções da injustiça para os que estão perecendo, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Vejam bem, com todo o poder, sinais e maravilhas mentirosas, e com todas as seduções da injustiça. Santos de Deus, há um grande mal entre nós, e esse mal é chamado de engano. É projetado pelo inimigo na tentativa de nos enganar, de nos fazer acreditar no mal como se fosse o bem. Portanto, a tarefa para todos os crentes é: como distinguir o divino do diabólico? 1 João capítulo 4, versículos 1 ao 3 diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Portanto, se vocês querem ver grandes sinais e maravilhas, examinem os espíritos. Vocês podem estar se perguntando: como exatamente examino os espíritos? O que devo fazer? Bem, o trecho da Escritura que acabamos de ler diz que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, aqui na terra, morreu e ressuscitou, e agora está sentado à direita de Deus, é procedente de Deus. No entanto, se esse espírito disser qualquer coisa diferente de Jesus, a Bíblia diz que esse é o espírito do anticristo. Portanto, da próxima vez que você vir um pregador, um profeta, ou alguém realizando algo sobrenatural, antes de aplaudir, antes de aceitar, antes de dizer qualquer coisa, ore para que o Espírito Santo lhe dê discernimento e espere. Espere para ver se aquele ato glorificou Jesus Cristo como Senhor. Antes de aplaudir, examine o Espírito para ver se ele confessa que Jesus Cristo é Senhor. Teste se aquele milagre, aquela cura, aquele ato ou maravilha realmente glorifica a Deus, ou se exalta a pessoa que está no palco, dizendo: olhe para mim, eu posso fazer isso o dia todo. Precisamos testar os espíritos. Acredito que a maioria dos sinais e maravilhas do diabo se resumem a 4 objetivos principais: dinheiro, fama, prazer e poder. O diabo realizará sinais e maravilhas por meio de pessoas motivadas por um desses objetivos. 1 João capítulo 4, versículos 4 ao 6 diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam o que vem do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não é de Deus não nos ouve. Assim, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Entendam que existem 2 espíritos em operação: o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro está no mundo, e o espírito do anticristo, e a Bíblia claramente diz que eles falam do mundo e o mundo os ouve. No entanto, você e eu não somos do mundo. Como filhos de Deus, a Bíblia nos diz que os vencemos, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então testem os espíritos, antes de permitir que alguém se coloque diante de você como um homem
ou mulher de Deus. Ore por sensibilidade. Ore para que o Espírito Santo o guie na verdade, para que você não seja levado ao erro. Existem pessoas de Deus por aí, pessoas que estão sendo poderosamente usadas pelo Espírito Santo. Mas também existem impostores, falsos profetas, falsos mestres que realizam sinais e maravilhas para enganar, para levar as pessoas ao erro e para afastá-las do verdadeiro caminho de Deus. Não sejam enganados. Ore, busque discernimento e teste os espíritos. Portanto, apenas os verdadeiros crentes, aqueles que buscam a verdade, aqueles que examinam os espíritos, podem ver os sinais e maravilhas de Deus. Não se deixe levar por qualquer coisa que se pareça com um milagre. Não coloquem sua fé cegamente em qualquer um que reivindique poderes sobrenaturais. Testem os espíritos, examinem a palavra de Deus e busquem a verdade. Somente assim, vocês poderão ver os verdadeiros sinais de Deus e permanecer firmes na fé.